Bom Bom, dia, bom dia. Tô tentando descobrir aqui, tá. Alguma coisa atualizou no meu Zoom e o lugar de convidar as pessoas mudou. eita. Professor, É. Ah, quer me colocar como anfitriã? como é que te coloca? Vai nos participantes. Participantes. Em cima do meu nome vai aparecer alguma coisa de co-anfitriã. Aí Peraí, você... deixa eu admitir. Cadê? Eita. Tá aqui, more. É, Make co-host. isso. Tá. Vê se foi. Foi. Aí quando alguém entrar, eu libero aqui. Ah, beleza. Enquanto isso, deixa eu já ir colocando meu iPad bonitinho. Vamos lá. Aqui. Salvar. Oi, bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Deixa eu só... Tô colocando aqui as coisas para a gente começar o dia. Vamos lá. Bom dia, prof. Bom dia, bom dia. Notes. Ah, boa. Novo. Aula vetor. Aula vetor. Meio do feriadão, hein, gente? Para você ver o ânimo É, do pois é. Rubão. Todo mundo com cara de sono. Ah, mas eu não perdi a chance de dar uma zoada nele. Me colocou como professor de história do Brasil. A história geral. Deixa eu colocar aqui. Tá. Bom, deixa eu ver como é que já tá. Se já tá com bastante gente. Só tem 11 pessoas, 12 na verdade. É, vamos esperar mais um pouquinho para... Deixa eu colocar aqui juros compostos no arquivo da lousa. Vamos lá, pronto. Tô na dúvida se a gente começa já, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, vai aparecer mais gente, olha lá. Vamos lá. Acho que vamos começar, porque vocês estão me vendo na telinha e tal. Beleza. Ah, tem bastante gente já. Vamos embora. Bom, vamos valendo. Pessoal, bom dia a todos. Meio do feriadão. Meio do feriadão. Aula de História Geral, né? Segundo o Rubão. Tá? Não vou perder a chance de dar uma zoada. Vocês viram que na hora, né? Ele soltou o horário na hora. Eu falei, não vou perder essa chance, não. Se a gente não der umas risadas, a gente enlouquece nessa quarentena. E aí, meu, tá. Eu pelo menos tenho a hora que eu falo assim, nossa, não aguento mais ficar em casa. Bom, o que nós vamos fazer hoje, gente, tá? Semana passada, a gente começou a falar de matemática financeira e a gente falou muito mais sobre custo, lucro e venda.
E no final da aula, eu comecei a falar de fator de correção, de aumento e desconto, tá? O que nós vamos fazer hoje, tá? O que eu espero de vocês às 8h20? Eu espero que a gente avance nesse negócio de fator de correção e que a gente mexa um pouquinho com juros compostos, beleza? Na verdade, hoje já é o penúltimo encontro que eu vou falar de matemática financeira. No material de vocês, é a primeira aula da apostila 2 do setor A. Espera aí, deixa eu dividir a tela. Deixa eu dividir a tela. Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho tanta coisa. Tá, achei. Tá? Ó, vocês vão encontrar, são as aulas 13 e 14 do setor 1711. Tá? Então, o tema do qual eu vou falar hoje são essas duas aulas e está localizado na página 303, para quem não tem aí, beleza? Tá? Então, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, vamos lá. Tá? Então, o que eu quero que vocês saibam hoje? Qual é o percurso mental para vocês terem noção do que eu estou fazendo? Tá? Vocês têm que entender o que quer dizer um aumento e um desconto, que é uma variação, retomar, que isso a gente começou a falar semana passada, retomar o conceito de fator de correção e fazer alguns exemplos com isso, e a partir daí, entender o que são variações acumuladas, que na escola você chamava de juros compostos. Mas vamos entender devagarzinho e vamos lá fazendo a lousa, conversando, eu vou falando com vocês, e aí vocês vão me interrompendo e tirando dúvida, tá? Então deixa eu colocar lá na lousa, ver se vocês estão vendo aí. Engraçado, eu queria isso aqui grande. Eu queria isso grande. Você já está compartilhando a tela? Não, mas é que de alguma maneira... não estou. Engraçado. Hoje está pequenininho isso aqui. Não tá. Bom. Engraçado. Normalmente essa tela fica grande. Vamos fazer assim, peraí. Compartilhar. E agora, tá? Engraçado que Sim, hoje prof. essa minha telinha não tá grande. Bom, paciência. Pelo menos dá para vocês verem aqui a... já sei. Quer ver? Não, não é isso. Não melhorou. Tá. Bom. Deixa eu ver essa tela aqui. Não. Espera aí, deixa eu só ver se... Não quero isso. Fechar. Não. Bom, não estou conseguindo fazer a tela grande hoje. Bom, paciência, gente. Bom, vamos lá. Pelo menos dá para vocês verem aqui o que eu quero. Então, o que eu quero de vocês? Então, primeira coisa que eu quero, gente, vamos lá conversando comigo. O primeiro conceito que eu quero com vocês é retomar a ideia de como calcular um aumento ou um desconto, ou uma redução. Tá? Então, o que nós já vimos na aula passada? Que quando você calcula uma porcentagem, você sempre calcula a porcentagem sobre um valor. Então, é 10%, por exemplo, 10% de quê? Então, vamos lá. Quando eu calculo uma mercadoria custava um preço P0, então valor inicial, tá? Vamos chamar de PF, valor final. Ó, eu estou usando letras diferentes das da aula passada de propósito, galera, tá? A título de curiosidade. Na aula passada, eu usei as letras C e V, de custo e venda, tá?
Hoje eu estou desfocando um pouquinho daquele conceito de custo e venda. Eu estou usando outras letras de propósito. P0, valor antes da variação. PF, valor depois da variação. Como se fosse em física. Tá? Espaço inicial, espaço final. Tá? E T, uma variação. Nós vimos na semana passada o seguinte, que se for um aumento, eu vou usar a flechinha para cima para aumento, tá? A gente pega que o PF é igual ao P0. Aliás, eu vou usar cores aqui. Vou colocar aqui cores. Flechinha para cima significa aumento. Flechinha para baixo significa redução. Se for um aumento, você soma. Se for uma redução, você diminui. E só fazer isso. Então, mais ou menos, T% de P0. Portanto, o PF, ele vai ser o P0 vezes 1, colocando em evidência, menos e mais T%. Então, qual é a vantagem disso? Essa é a vantagem que já te dá o valor final. Consequentemente, vamos ver se vocês percebem isso. Exemplos. Eu tenho uma mercadoria, exemplo 1, que antes P0 custava, sei lá, R$80, e ela vai ter um aumento de 40%, você não precisa usar a regra de 3. Note, dá para fazer por regra de 3, hein? Eu não falei que não pode, eu falei que não precisa, gente. Tá? Olha só, usando matemática das ruas, 80 é 100%, então 10% é 8, 20% 16, 40% 32. Então seria só somar 32 aqui. Eu não estou discutindo se vocês sabem ou não fazer de outro jeito. Eu estou ensinando uma maneira nova de fazer. Para descobrir o valor final, é só fazer assim. Você pega o valor final, você pega os seus 80 e multiplica por 1,4. De onde saiu esse 1,4? Esse 1,4 sai do 1 mais o 40%. Então você não precisa fazer toda a conta. Basta você pegar e multiplicar por esse número. Que vantagem você leva a isso? Aqueles problemas, por exemplo, de química, que o cara fala, a pressão aumenta 20%, o volume diminui 20%. O que acontece com a temperatura? Tá? Você já consegue fazer várias contas de uma vez só. Então, um exemplo legal, vou dar direto um exemplo de química. Tá? Você tem um recipiente, como é que os químicos gostam de falar? Hermeticamente fechado, que não vaza nenhuma molécula. Tá? Uma coisa no estado, um gás, tá? Um gás ideal, ou seja, tudo bonitinho, gás ideal, recipiente hermeticamente fechado. E aí ele fala para você a seguinte coisa, tá? Gás ideal, deixa eu até escrever isso, gás ideal, tá? Hermeticamente fechado, recipiente fechado. Tá? Aí eu falo que a pressão aumentou 20%. Tá? O volume diminuiu 20%. O que acontece com a temperatura? Tá? Olha só, basta você fazer assim, ó, tá?
pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. É assim a fórmula, né, gente? Vai me corrigindo para ver se eu estou falando besteira. Tá? Porque eu com meus amigos imaginários, estou deduzindo a fórmula agora, tá? E aí, como é que você faz? A pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final vai ser igual a... Quem é a pressão final? Se a pressão aumentou 20 e o volume diminuiu 20, a pressão final vai ser 1,2 P0 vezes 0,8 V0 sobre a temperatura final. Opa, isso. Tá? Sobre a temperatura final, que vai ser igual a 0,96 P0 V0 sobre T0, sobre TF, que por sua vez é igual a P0 V0 sobre T0, que é o PVT Pavotó. Cancela o que interessa, cancela, cancela. 0,96 da temperatura inicial será igual à temperatura final. E o que significa esse 0,96? Significa que a temperatura final é 4% menor que a temperatura inicial. Por que 4% menor? Por que eu escolhi esse exemplo? Primeiro, ele é um exemplo mais sofisticado. A gente sai da casinha da matemática, tá? Que é uma coisa que a gente fica muito bitolado na escola. Tá? A gente sai da casinha da matemática e a Unesp tem perguntado muito coisa de outras matérias, principalmente misturando com matemática com cinemática. Tá? Então, eu vim aqui, apliquei a formulinha, PF, final, PVT, Pavotó, né, que é a pressão final, volume final e temperatura final, apliquei o aumento. Eita, saco. Espera aí. Já estou começando de novo, espera aí. Cadê o Lone no screen? Professor, você pode me explicar de onde saiu o 0,8? Já te explico. Assim que eu conseguir... O que está acontecendo com esse programa? Espera aí. Tá, não está acontecendo o que eu queria, mas tudo bem. Tá? Já te explico. De onde saiu esse 0,8? Consegui. Tá? Vem cá, me ajuda. Voltando lá no 1,4, de onde saiu esse 1,4? Me responde. É da porcentagem, não é? Isso, mas como é que eu cheguei no 1,4? Eu peguei o 1, que corresponde ao 100%, concorda comigo? Aham. E somei 0,4, que corresponde a 40%. Aham. Concorda Entendi. comigo? Concordo. Beleza. Então agora vamos voltar e vai me responder cada um deles. De onde saiu esse 1,2? Da soma De do 1 1 com com 20% do 20%, outro. que é 0,2. Aham. E de onde saiu esse 0,8? Saiu do 1 menos o 0,2. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então a regra é sempre a mesma. Vou fazer uma coisa viajada de novo.
que tem gente que adora, tem gente que odeia, tá? Quando eu vou fazer um fator de correção, eu sempre tomo o ponto de partida como o 1, porque o 1 é o 100%, que significa que eu tenho agora, beleza? Tá? E esse 20% é como se fosse o meu ΔS. Tá. Então, partindo do 1, ΔS 0,2 foi para 1,2. Aham. Partindo do 1, ΔS menos 0,2, porque é uma redução, Sim. vira 0,8. Ah, entendi. Entendeu essa analogia com física? Ela é meio Entendi. viajada, mas ajuda. Ajuda muito. Quer ver? Vamos ver se você entendeu essa analogia. Quando eu descubro que o valor final é o valor inicial, tá vendo aqui na setinha, multiplicado por 0,96, eu estou te dizendo que o 0,96 é o final, certo? Certo. Partindo do 1, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Quanto? 4%. Por causa 4%. que era 100%. Então, esse número aí, que é o fator de correção, ele é como se fosse o ponto de chegada da porcentagem, que é para onde vai o valor. Uhum. Entendi. E aí você mata qualquer um, porque na verdade você não precisa mais agora ficar fazendo regra de 3. Quando eu falar para você, e aí todo mundo vai fazendo mentalmente isso, gente. Aumentou 50%. Você não vai agora ficar fazendo regra de 3. Você sabe já que tem que multiplicar por 1,5. Verdade. Diminuiu 30%. 1,3. Cuidado, você Não. confundiu o ΔS com o lugar de chegada. Diminuiu 30%. Qual é o S0? 1. Diminui 30, o ponto de chegada é 70. Então é 1,7. É 0,7. Zero. 0,7. Partindo do 1, reduz 30. Ah, é verdade. Verdade. 0,7. Tudo bem? Vai lá, vai mais um, mais um. Vai. Partindo do 1, aumentou 80%. Vai para quanto? 1,8. Exatamente. Partindo do 1, diminuiu 10%. Zero. Ou não? Diminuiu 10%. 0,9. Ah, 0,9. 0,9. Tudo bem? Então pensa no seguinte, ó, quer ver com números como funciona? Uma mercadoria custa R$100 e eu te dou 10% de desconto. Quanto você vai me pagar? 90. 90. Por quê? Porque 10% de 100 são 10. Entendi. Que é a mesma coisa, e 90 também pode ser pensado como multiplica por 0,9. Então essa é a ideia desse número. Você já vai entender por que a gente faz esse número daqui a pouquinho, tá? Até aqui, galera, tudo bem essa ideia de porcentagem? Então, o que é importante vocês terem noção? Fala. Ô, professor, aí no caso ali em cima, quando você colocou PF, PF sobre TF, aí você colocou igual. Aí no caso você colocou 1,2, aí no caso é 1,2 vezes o ponto o P0. Isso. Então, qual é o problema que eu estou resolvendo? É um problema clássico de química, tá? Eu te dou um gás ideal num recipiente fechado e eu falo que o volume aumentou 20%. Desculpa, o volume. Falei besteira, perdão. A pressão aumentou 20% e o volume diminuiu 20%. Tudo bem isso? O que acontece com a temperatura? Bom, o que eu sei? Eu sei que a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final podem ser escritas da seguinte maneira. A pressão final é a pressão inicial multiplicado por 1,2. Por quê? Porque ela aumentou 20%. Em seguida, o volume final é o volume inicial multiplicado por 0,8. Por quê? Porque diminuiu 20%. Efetuando a conta, eu cheguei em 0,96, P0, V0, TF. Como é que eu obtive esse 0,96? 1,2 vezes 0,8. Só que isso aqui é igual ao Povotó, né? Que eu nem sei quem dá essa matéria para vocês. Tá? É o Alvânio. É o Alvânio. Tá? Beleza?
E aí, Tá bom, corta, professor. corta, corta, Obrigada. corta e deu. É surpreendente, Aliki. Rosso, mas o que você manja de química? Eu não manjo nada. Mas se o cara falar porcentagem, essa é a regra. Não tem discussão. Às vezes dá até pra você tipo, não ficar naquela decoreba de fórmula e dá pra usar isso, né? Dá. Eu particularmente, eu não conheço aquelas fórmulas. Tá? Aliás, quando elas são absolutamente necessárias, eu não sei fazer o exercício. Tá? Jogando limpo com vocês. Tá? Então, eu dou a impressão de que eu sei muito do assunto. Na verdade, eu não sei. Eu sei resolver todos os exercícios em que não é essencial um conhecimento de química, tá? Que o conhecimento de matemática supre, e só eles. Então, resumindo a ideia, deixa eu colocar uma letrinha mais grossinha. Resumindo a ideia, tá? O que é o fator de correção? O fator de correção é um número que multiplica para se obter o valor final ou inicial. Obter o valor final após a variação, após o aumento ou um desconto. Tá? Que é sempre mais ou menos e partindo do 1. Então, olha só, você sempre parte do 1 e aí você soma ou subtrai sabendo que é um aumento ou uma redução. Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Gente, eu estou incomodado hoje porque essa tela não tá fazendo o que eu quero. E depois eu vou ter que descobrir o que aconteceu. Vai lá. Tá? Mais exemplos. Um produto teve um aumento de 20% e em seguida outro de 30%. Qual o aumento total em relação ao valor inicial? Tá? Bom, primeira coisa, aprendam isso. Juro composto, ou aumento e seguido de aumento, que nós vamos dar o nome de variações acumuladas, tá? Você nunca soma a porcentagem. Depois eu vou botar isso no resumo da aula, tá? Então, quando eu tiver variações acumuladas, uma seguida da outra, assim, nunca se soma, tá? O que eu tenho que fazer? Então, solução. Eu não vou usar a solução matemática das ruas agora, porque eu não quero só matar a questão. Eu quero ensinar a matéria com esse exercício. Então, vamos lá. Então, valor antes, resolução. Antes. Qual era o valor antes? O valor antes era P0. Tá? Então, vamos lá. Após o primeiro aumento. Qual é o valor após o primeiro aumento? Vamos chamar de P1. Ele é 1,2 vezes o P0. Daí, vamos lá. Após o segundo aumento. É o P2. O P2, eu vou multiplicar alguém por 1,3. Agora vem a pergunta. Quem eu multiplico, tá, por 1,3? O P0 ou o P1? P1? P1. O P1.
E esse é o grande ponto dos juros compostos. O aumento, ele não é dado sobre o inicial mais. Ele é sempre dado sobre o anterior. Então, o aumento N, o enésimo aumento, é sobre o N menos 1. Para quem já estudou PG, essa é a lógica da PG, ou da PA, ou de qualquer outra sequência. É sempre em relação ao anterior. É sempre em relação ao anterior. Sempre em relação ao anterior. E não sobre o inicial. Tá? Então, olha só. Beleza? E, aliás, já que a gente tem que dar uma zoada no robô, depois eu vou contar uma historinha para vocês. Aqui, ó. Tá? Então, P2 é igual a 1,3 P1. E aí, consequentemente, substituindo isso, quem vai ser o P2? O P2 vai ser 1,2 vezes 1,3 vezes P0. Aí, olha só que sacanagem. Você tem que multiplicar 1,2 vezes 1,3. Eu já fiz essa conta para não poupar vocês no feriado. Dá 1,56. E, portanto, isso significa um aumento de 56%. E não de 50%. Se você simplesmente somasse, você chegaria à conclusão de que é 50%. E, na verdade, é 56%. O que eu quero que vocês percebam? Quando eu estou falando vários aumentos, você não consegue fazer bem com regra de 3. Quando você usa esse númerozinho aqui, você consegue escrever direto o valor final, a resultante. E é muito mais rápido do que fazer caso a caso. Tem aluno que fala, mas com 2 eu consigo. Tá, imagina com 15, imagina com 4, com 5 e assim por diante. Tá? Então, olha só. Quando eu vou aplicar mais de uma variação, eu simplesmente multiplico os fatores de correção. Isso é um fato importante para vocês anotarem. Professor, Eu, e se fosse uma diminuição? do A mesmo gente... jeito. então Vamos poderia fazer. multiplicar de qualquer forma. Exatamente. Beleza. Por isso que eu estou usando, olha que malandragem, por isso que eu estou usando a palavra variação. Eu não estou falando a palavra aumento ou desconto. Sempre que aplicamos mais de uma variação, olha só, não vou escrever aumento ou desconto. A variação acumulada é obtida multiplicando os fatores de correção de cada uma delas. Tudo bem essa frase aqui, ó? Isso aqui, gente, é o centro da aula de hoje. Porque se vocês tiverem isso na cabeça, tudo que eu precisar fazer, eu consigo explicar com esta frase. Tá? Então, a acumulada é sempre o produto de cada uma delas. Tá? É obtida multiplicando e nunca somando. Então, vamos pegar um exemplo. Olha aqui, mais exemplos. Exemplo 3. Agora eu tenho um valor inicial. Valor inicial.
X. Aí eu vou aplicar, primeiro, um aumento de 10%. Segundo, um desconto, uma redução de 20%. Bom, uma pessoa ali falaria, bom, aumentou 10, diminuiu 20, então ficou 10 a menos. Não é. Como é que você concorda? Como é que você calcula? O valor final, ele é obtido por pega o x, multiplica por 1,1 e depois multiplica por 0,8. De onde eu tirei esse 0,8? Diminuiu 20%. Fazendo essa conta, deixa eu fazer essa conta na calculadora. Está muito cedo. 1,1 vezes 0,8. Vai dar 0,88x. Ou seja, uma redução de 12%. Essa é a variação acumulada. Então, esses 12% é que são o meu acumulado. Ah, mas 12% é quase 10%. Eu até concordo com você, mas você tem dúvida que a banca examinadora não vai botar a alternativa A 10 e a alternativa B 12? Para o cara detonar. Fala, Lê. Bom dia, professor. Ô, Bom dia. professor, não sei se essa conclusão está certa ou se está errada, mas sempre que o valor final der abaixo de 1, eu posso concluir que é uma redução sempre? Boa, eu estava esperando alguém falar isso. Você acabou de matar. Como é que a gente descobre se aumenta ou desconto? É que eu queria que vocês falassem isso para mim. Toda vez que o fator de correção for um número maior que 1, ele representa o quê? Um aumento. Toda vez que o número for menor que 1, ele representa o desconto. E se o número for exatamente 1? Não houve variação. Quer dizer que não houve variação. Entendi. Obrigada. Entendeu? A única coisa é que agora a nossa origem é o 1, não é o 0. Quando eu estou falando em porcentagem, em aumentos e descontos. Entendeu a ideia? Entendi. Beleza? Então, quando eu estiver pensando em fator de correção, é isso. Tá? Então, como é que eu já sabia que era uma redução? O fato do 0,88 ser um número menor que 1. Tá bom. E Obrigada. por isso, imagina, e por isso que esse quadro aqui, na minha opinião, ele é o mais importante da aula. Você vai ver o efeito que esse quadro tem agora. Tá? Que a gente fica bitoladinho em fórmula, você vai ver uma coisa assim, animal agora. Tá? Guarda esse quadro na cabeça, porque agora nós vamos fazer uma coisa animal. Tá? Situação 3. Exemplo 3 não. Exemplo 2, sei lá. Exemplo X. Tá? Uma mercadoria, então valor antes. Pessoal, quem é da área da saúde e não gosta de falar de valor, de dinheiro, troca a palavra valor pela palavra população e o exercício é o mesmo, tá? A única coisa que aqui é assim, é que dependendo do lugar que eu dou aula, você tem que ficar falando isso porque tem muita turma, tem muita gente mimimi no mundo, beleza? Eu até acho que é desnecessário eu falar isso aqui no vetor, tá? Que existe um viés de seleção, tá? Mas não custa nada falar porque de repente alguém fica magoado, tá? Troca a palavra valor pela palavra população e tudo funciona do mesmo jeito em termos aí. Por isso que economista acha que entende de gente. Não entende nada. Como matemático. A gente sabe fazer as contas, a gente acha que a gente entende o mundo. A gente não entende porra nenhuma, tá? Então, não estou criticando só os economistas, não. Eu estou me criticando também. Tá? O valor antes. O valor antes, vamos chamar de X. Agora, olha o que vai acontecer.
o primeiro aumento é de 10%. O segundo aumento é de 10%. O terceiro aumento é de 10%. O quarto aumento é de, surpreendam-se, 10%. Vamos ver quanto é que vai dar. O valor antes era X. Quanto que vai dar o valor após o aumento de 10%? 1,1x. Qual vai ser o valor depois de dois aumentos? 1,1 vezes 1, não é ponto e vírgula, roço burro. 1,1 vezes 1,1x. Aqui, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1x. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1x. Vamos fazer uma tabelinha com isso. Tá? Na tabelinha, eu vou colocar número de aumentos. E aqui eu vou colocar o valor. Com 0 aumentos, o valor é x. Com 1 aumento, o valor é x vezes 1,1. Com 2 aumentos, o valor é x vezes 1,1 ao quadrado. Com 3 aumentos, x vezes 1,1 ao cubo. Com 4 aumentos, x vezes 1,1 à quarta. Me ajuda. Será que vocês não percebem nenhum tipo de padrão aí? Vamos lá. Quais são os padrões que eu percebo? Tá? Primeiro, para os alunos que estão começando a mexer agora. Você repara que o número 2 aqui, que é o número de aumentos, o número de variações, é exatamente o expoente que aparece aqui. O número de aumentos é exatamente o expoente que aparece aqui. O número 1,1, ele corresponde exatamente ao fator de correção. O número 1,1 ao fator de correção de cada um dos aumentos. Agora nós estamos supondo todos iguais. Tá? Então, para se obter o valor final, é sempre pegar o inicial e multiplicar pelo fator de correção acumulado. Tá? Como consequência disso, qual seria o valor PN obtido após N aumentos de T% a partir de um P0. Como é que vocês fariam a conta? Tá? Se eu vou dar N aumentos, esse N aqui tem que aparecer aqui no expoente N. O P0 é o meu X. E esse 1,1 aqui é o meu fator de correção. Então, qual seria a resposta disso? O valor após N aumentos, basta você pegar o valor inicial e multiplicar por 1 mais T sobre 100 elevado a N, que é a fórmula que vocês aprenderam na escola, que é chamada fórmula dos juros compostos. Então, você não precisa dessa fórmula para fazer um exercício. Tá? Basta você lembrar
que isto aqui é o fator de correção acumulado. Então, deixa eu até escrever isso aqui com outra cor. Isto aqui nada mais é que o fator de correção acumulado. Então, se você não lembrar algum dia da fórmula, é só você lembrar que para cada aumento, eu multiplico de novo pelo fator de correção. Tá? Então, essa é a grande sacada da aula de hoje. Você não precisa desta fórmula, se você entendeu a ideia. Tá? Agora eu quero um pouquinho mais para os corações fortes, antes de continuar. Será que ninguém enxerga um outro padrão aqui, ó? Vamos lá, abre o microfone aí quem está enxergando um padrão. A presença do valor inicial. Isso, Que é o X. valor inicial, mas olha para a tabela inteira. O que está acontecendo com os diversos valores ao longo dos aumentos? Multiplicado por 1,1. Vai sempre multiplicando por 1,1 em relação ao anterior. E que tipo de padrão... PG? Onde é isso? Isso, era essa frase que eu queria. Você está reparando que quando eu tenho juro composto, a mesma taxa, os valores eles vão crescendo em PG. Depois vocês vão estudar PG. Calma, também não precisa se preocupar, que vocês não precisam dar conta disso. Mas acho que é importante ter esse spoiler. Então, quando eu estiver falando de juros compostos, fundamentalmente, eu posso estar falando de PG. Então, se você, de repente, não souber fazer um exercício de juros compostos, faz por PG que dá na mesma. Tá? Então, isso acho que é uma coisa legal. Quando vocês estiverem PG, eu não lembro com quem, não sei nem se não é comigo, tá? Eu retomo, se for comigo, eu retomo a ideia de juros compostos e mostro para vocês que esta fórmula aqui é a fórmula da PG disfarçada, tá? A título de curiosidade. Beleza? Então, é a mesma matéria, só que com uma aparência diferente. Professor, Tá? Fala. mas aí no caso da PG, então se a gente, é o que você falou, se a gente não soubesse da fórmula, teria como usar a fórmula da PG em si aqui? Tem, Nos juros com uma compostos? adaptação, tá? Então deixa eu fazer esse spoiler aqui, ó. Tá? Vou botar aqui numa viagem, tá? Numa nuvenzinha tipo viagem. Qual é a fórmula da PG? A fórmula da PG é A1, AN, igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tudo bem? Beleza? Tá? A única coisa que a gente tem que fazer uma adaptação. Você não parte do A1. Agora você parte do A0. Então, não sei se vocês já viram, a fórmula AN, ela também poderia ter sido escrita como A0 vezes Q elevado a N menos 0. Tudo bem? Se eu tivesse um A0 da PG. AN é igual a A0 vezes Q elevado a N. E fazendo um paralelo, no lugar de A0 você coloca P de AN, você coloca PN. No lugar de A0 você coloca P0. E no lugar de Q você coloca 1 mais T sobre 100 elevado a N. E fica igualzinho. Então, você pode usar um exercício, fazer como se fosse uma PG, só que não partindo do A1, partindo do A0. Tá? Então, o preço inicial agora é 0, não é o 1. E aqui, você usa como razão da PG o fator de correção, que é o 1,1. Tá? Fala, quem levantou a mão? Fala aí. Você já terminou a dúvida dela, professor? Não sei. Ela que tem que me dizer. Desculpa, professor, já, obrigada. Imagina. Fala. Não, então, nesse exemplo, a sequência ela é pequena, mas e se porventura, por exemplo, tiver uns 10 números de aumento, e ele quiser, por exemplo, em relação ao valor de P5, ao invés do valor inicial, como que Pense em ficaria? pense em delta S. Pense em delta S. Se eu estou indo do 0 para o N, o delta S é N, certo ou não? Uhum.
Tá? Ou vocês vão amar a física ou vocês vão odiar no final desse curso. Tá? Se eu quero o P10 e eu tenho o P5, tá? De 5 para 10, qual é o delta S? 10 menos 5, 5, certo ou não? Uhum. É só botar 5 no expoente. Ah, justo. Entendi. Entendeu? Tá? Entendi. Pense em Justo. delta S. É animal a ideia, velho. É animal. Beleza. Aliás, o que eu tô falando também vale para PG, tá? Uhum. Também vale para PG. Ah, o cara te dá o A4 e ele pede o A11. Puta, ou PA também vale para PA, só ajustar a fórmula. Ah, eu tô no 4, eu quero o 11, como é que você faz? Vai, delta S. 11 menos 4, 7. Então você vai ou somar 7 razões, se fosse PA, ou fazer Q a sétima, Uhum. se fosse PG. E pronto, matou qualquer um de PG. Tá? Justo. Valeu, Aliás, professor. a fórmula, ó, viagem 2, tá? Vou até botar em roxo essa viagem. Tá? A fórmula geral da PA, da PG, na PG é AN, é igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Tá vendo esse N menos K aqui? Quem é? Ele é o delta S. O K é a posição inicial, o N é a posição final, o K é a posição inicial, o N é a posição final, e isso aqui é o delta S, N menos K. Vale também para PA, Entendi. tá? Uhum. Vale também para PA. Se você quiser a PA, aliás, eu não uso aquelas fórmulas que eles ensinam na escola. Sabe aquele A1 mais N menos 1 razões? Eu uso essa aqui, ó. AK mais N menos K razões. Ela parece pior, mas não é. Porque se você pensar... Ai, droga. N menos K. Porque se você pensar, quem é esse menos K? É o delta S. E se você pensar, essa fórmula também vale para 1. A N é igual a A1. Se você tomar o K igual a 1, fica aquela fórmula que você aprendeu na escola, que é N menos 1. Tá? Justo. Então, se você tiver essas... Se você pensar em deslocamento, em delta S, você sai de qualquer lugar e chega em qualquer lugar. Você não precisa sair do A1 para chegar em algum lugar, que é o que eles ensinam na escola normalmente. Beleza. Beleza? Justo, Beleza. professor. Tá, Valeu. joia. Tá? Então, uma viagenzinha aqui, que eu acho que assim, são aquelas coisas que vão somando no curso. Porque a fórmula de juros compostos, todo mundo aqui já viu na vida. Tá? Não tem nenhum tipo de charme essa aula se a gente não falar coisas diferentes. Tá? Até aqui tranquilo, beleza? Então, o fundamental, tá? Se você é um cara que odeia muito matemática e quer decorar essa fórmula, ok. Para mim, continua a parte mais importante da aula, esse quadro aqui. Para fazer a variação acumulada, eu vou multiplicando os fatores de correção. Qual é a vantagem desse quadro? Não precisa ser tudo igual. Essa lógica aqui, ela vale mesmo quando não é tudo igual, mesmo quando as variações são diferentes entre si. Tá? E, ao passo que esta fórmula aqui, só quando as variações são iguais. E para completar, gente, o nosso raciocínio, e se fossem descontos? Tá? E se ao invés de aumentos aqui, fossem agora descontos ou reduções? A única coisa é que a fórmula ia ficar Pn é igual a P0 vezes 1 menos T sobre 100 elevado a N. Tá? Então, funciona a mesma coisa. Tá? A ideia é sempre a mesma. Posso fazer mais alguns exemplos, gente? Vamos lá? Hoje é uma aula que eu falo muito e vocês fazem pouca coisa. Tá? E aí, na verdade, a semana que vem, nós temos mais uma aula para treinar a mão. Tá? Semana que vem, o encontro da semana que vem é para treinar a mão, para fazer exercícios. Então, exemplo 4. Tá? Então, vai lá. Após
3 aumentos de 20%, um produto passou a custar vamos colocar aqui um valor. Vai ter que usar a calculadora, tá? R$200. Qual era o preço antes desses aumentos? Então, agora, como é que nós vamos fazer um exercício como esse? Agora, eu te dei o final e não o inicial. Então, como é que vai ficar? Deixa eu colocar em vermelho aqui. Resolução. Tá? Eu sei que o valor final, após 3 aumentos, é o valor inicial multiplicado por 1,2 ao cubo. O mais importante para mim é isso aqui. É esse 1,2 ao cubo. Vamos ver se vocês entendem isso. 20%, 1,2. E cubo é porque foram 3. Aí, o que eu quero? Eu sei que esse P3 é 200. Então, P0 vezes 1,2 ao cubo. Fazendo essa conta, agora eu estou na calculadora aqui, galera. Ao cubo. 200 é igual a P0 vezes 1,728. E aí, 200 dividido por 1,728 vai dar igual a 115. Então, P0 é igual a 200 dividido por 1,728, que é aproximadamente 115,74. Tá? Lógico que num vestibular ele ia te dar números mais amigáveis. Ele ia te dar um número aqui que daria para simplificar com esse. Beleza? Então, a título de curiosidade, também não entre em pânico, que não é tão assim. Beleza? A banca te dá um número que dá para simplificar. Mas o que eu quero que vocês percebam é muito mais agora um jogo de saber quem é o inicial e quem é o final. Tá? Até aqui, foi esse exemplo, gente? Me acena aí alguma coisa, tá ok? Professor, Sim, prof. e sem a Fala. fórmula ficaria do mesmo jeito, né? Se tivesse a fórmula, eu teria que Ficaria do montar mesmo do mesmo jeito. Só que aí é que tá. Qual é a dificuldade para você montar por regra de 3? Você não tem o valor inicial para fazer regra de 3. E olha, cuidado, se você for diminuindo 20%, não dá. Então, quer ver, ó? Uma coisa que é um erro muito comum de aluno, tá? Deixa eu escrever. Erro comum, tá? Um erro comum é a pessoa achar que eu aplicar aumento no P0 é a mesma coisa que ir tirando do 200. Então, erro comum. A pessoa pega o 200 e aí ele tira 20% de 200. Vamos fazer essa conta, tá? Que daria 200 menos 40, que daria 160. Aí ela vem aqui teimosa, pega o 160 e tira 20% de 160. Que seria 160 menos 32. 160 menos 32. Que daria 128. E aí, ela vai lá, pega o 128 e tira 20%. Opa! 20% de 128.
que vai dar 128 menos 25,60. E aí ela chega em 128 menos 25,60, 102,4. Observe que esse número não é 115. Tá? E o que está errado nesse raciocínio? Tá? O que está errado é o seguinte: eu estou falando que eu estou aplicando aumentos de 20% em P0 e não descontos de 20% em 200. Tá? Por quê? Porque se você muda o valor, a porcentagem é a mesma, mas o valor é diferente. Portanto, o resultado vai ser completamente diferente. Então, você tem que sempre saber sobre quem você está aplicando. Tá? Então, aplicar aumentos de 20% num P0 não é sinônimo de aplicar reduções de 20% no valor final. Tá? Então, esse é um erro comum em prova, tá, gente? Comum. As bancas sempre colocam uma alternativa nesse tipo de situação, que é para o cara que fez errado, que aplicou o desconto e não o aumento. Tá? Que dá valor diferente. Então, muito cuidado nessa hora. Tá? Pelo menos é um erro que eu colocaria se eu estivesse fazendo uma prova. Posso mais um exemplo, galera? Hoje eu vou encher vocês de exemplo. Tá? Exemplo 5. Tá? Após 24 horas, a população de bactérias de certo tipo aumentou 96%. Né? Qual é o aumento a cada 12 horas? Tá? Então, isso aqui é um problema diferente para a gente. Tá? Qual é a pegada aqui? Tá? Eu não tirei número nenhum. E é horrível isso. Você entendeu? Tá? Uma maneira de você fazer, agora vamos começar a usar a matemática das ruas. Vou fazer em vermelho usando matemática das ruas. É chuta número, lembra que eu falei? Tá? Então, com matemática das ruas. Inicial. Chuta que você tinha 100 bactérias. Final. Após 24 horas, puxa, como é que nós vamos fazer após 24 horas? Vamos pensar um pouquinho nisso. 24 horas, 24, não é 2 vezes 12? Então, eu vou chamar de aumento a cada 12 horas. Em 24 horas, aconteceram 2 aumentos. Estou usando o P2. Deixa eu até escrever num cantinho. « 24 é 2 vezes 12. Portanto, após 24 horas, ocorrem 2 aumentos. Por isso que eu estou usando P2. Tá? Por isso que eu estou usando P2. Então, voltando aqui para a nossa conta, 196 vai ser igual a 100
vezes 1 mais t sobre 100 elevado ao quadrado. Esse t é o aumento para 12 horas. 1,96 é igual a 1 mais t sobre 100 ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. 1,4 é igual a 1 mais t sobre 100. Isso me indica que o aumento é de 40% a cada 12 horas. Esse é o jeito meio matemática das ruas. Vocês vão ver que dá para fazer direto, sem saber nada disso. Quer ver? Deixa eu fazer agora sem matemática das ruas. Deixa eu fazer bonitinho, tipo segunda fase da FUVEST. Sendo T% a porcentagem pedida, após 24 horas, ocorrem dois aumentos. Assim, 1,96 vezes o P0 é igual a P0 vezes 1 mais t sobre 100 elevado ao quadrado. Repara que a conta é a mesma, galera. Cancela, cancela. Reparem, a conta é a mesma. 1 mais t sobre 100 é igual a 1,96 e, portanto, o fator de correção é igual a 1,4, 40%. É a mesma coisa, só que agora com uma cara de segunda fase, com uma explicação de segunda fase. Agora, eu queria com vocês um pouquinho os mais intrépidos, tá? Os caras intrépidos tá legal, né? Os caras mais corajosos aí da sala. Quero ver quem tem coragem de fazer isso aqui que eu fiz, que eu vou fazer. Tá? Olha só o que eu vou fazer, hein? Então, voltando aqui uma página. Quando dobra o tempo, eu elevo ao quadrado. Quando triplico o tempo, eu elevo ao cubo. Quando quadruplico o tempo, eu elevo à quarta. Então, o tempo ele vai no expoente. Isso para os mais corajosos. O tempo vai no expoente. Tá? O fator de correção é 1,96. 12 horas é metade do tempo. Se 12 horas é metade do tempo, eu ponho metade do expoente. Raiz quadrada de 1,96 é igual a 1,4. E se o fator de correção é 1,4, eu sabia desde o começo que era 40%. Então é esse pessoal que tem coração mais forte aí e menos medo do perigo. Tá? Então eu fiz algumas versões de solução para vocês. Tá? Aquela em que tu vai chutando o número e vai vendo o que dá. Uma com uma cara de segunda fase, porque eu não chutei número nenhum. E essa aqui para coração forte, para quem vai fazer questão na prova. Se é metade do tempo, o expoente é meio. Então, quem vai no expoente? O expoente é o número de períodos, né? Ou o tempo, se você colocar. Fala, David. Olha, professor, não tem esse coração forte aí que você está dizendo, mas, tipo, ali no fator de correção que você atribuiu, certo? Eu pensei que teria que ser elevado a meio, não a 2. Então, mas por que aqui tem que ser a 2? Porque em 24 horas ocorrem 2 períodos de 12 horas.
Ah, tá, justo. Eu pensei que ele só queria pegar, tipo, o aumento só de 12 horas, não, tipo, É, nesse intervalo de tempo. Entendi, é. justo. Então, qual é o aumento a cada 12 horas? Bom, eu sei que o aumento a cada 24 é 96. Então, o Uhum, aumento para 2 períodos é 96. entendi. Tá? Então, eu pego o período, elevo ao quadrado para dar o 96. Ó, o 96 está aqui do lado esquerdo. Uhum. Tá? Agora, isso aqui é novidade, né? Esse negócio do expoente meio é meio para o cara que tem mais sangue frio na hora da prova, né? Tá? Se eu quero metade do tempo, eu ponho expoente meio. Se eu quero o dobro do tempo, eu ponho expoente 2, assim por diante. Na verdade, eu faço assim, tá, gente? Eu não faço como vocês estão vendo, esse jeito vermelho, esse jeito verde aqui, tá? Eu faço só quando eu estou explicando para os alunos. Eu, em casa, sempre faço assim. Eu coloco o fator de correção e eu coloco a relação entre o tempo que eu quero e o tempo que eu tenho, tá? Eu uso uma bitolinha, tá? Que é fator de correção, e aqui eu coloco no expoente o que eu quero sobre o que eu tenho. Então eu faço assim, 1,96. Eu quero para 12 horas. Eu tenho para 24, então é elevado a meio. Deixa eu contar para vocês minhas mágicas, tá? E é daí que eu tiro esse expoente meio. Eu também tenho uma agenda aqui que acho que vocês estão começando a perceber. Também quero desenvolver um pouquinho de coração forte em vocês. Você viu que o meu coração não é tão forte assim, eu tenho uma carta na manga, tá? Que é uma bitolinha aí. Curioso, eu não aprendi isso na escola nem na faculdade. Eu fui aprender isso quando eu precisei uma vez dar um curso para habilitação de corretores de seguro na Escola Nacional de Seguros. E eles usavam essas bitolinhas. Porque qual é o perfil daquelas pessoas? São pessoas que já pararam de estudar há um tempo, não gostam de matemática, elas querem usar matemática apenas para negócios, então elas querem estratégias em que elas não pensam e conseguem fazer as contas. Né? E às vezes é bom você também perguntar para as pessoas que conseguem fazer as contas, mas não gostam do assunto, como é que você faz isso aí tão rápido? Tá? Eu aprendi com eles isso, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um compromisso fundamental com a honestidade científica, tá? De sempre contar para vocês de onde eu tirei as coisas. Essa ideia não é minha, tá? Colocar o que eu quero, o que eu tenho. Tá? Eu aprendi com uma galera que inclusive não gosta de matemática, tá? Que possivelmente sabe bem menos matemática que a gente. Mas eles conseguem resolver os problemas, porque eles precisam, senão ele não ganha dinheiro. Tá? Basicamente é isso. Professor, Fala. se você puder explicar de novo, ali, tipo, eu entendi 1,96 elevado a meio e o porquê. Aí você colocou a raiz disso, por quê mesmo? Ah, porque meio é raiz quadrada. Lembra da aula de radiciação que foi com o Ah, Lucas? tá, lembrei. Expoente meio é a raiz quadrada. É isso. Esquece. Obrigada, Não, professor. imagina, tá? Gente, até aqui tudo bem? Beleza? Tá? Deixa eu contar um pouquinho para vocês. A gente não pode perder. Vamos fazer uma bagunça com o Rubão durante 5 minutinhos, tá? A título de curiosidade, esse conceito de juros compostos, ele historicamente, ele foi muito discutido na Idade Média, tá? Por quê? Qual é a noção de juros? Juro, por filosofia, segundo Eduardo Janetti, é o dinheiro que você paga, é o valor que você paga pela impaciência ou pela necessidade, tá? Você quer pagar alguma coisa, você quer comprar algum bem, você quer ter alguma coisa, você precisa de alguma coisa, por exemplo, você precisa de um tratamento médico, você precisa daquele dinheiro agora, é o preço da urgência, vamos colocar assim, é a taxa de urgência. E aí você não tem aquele dinheiro, e você pede o dinheiro para alguém,
e você jura que vai pagar. É daí que vem a palavra juros, tá? Você faz um juramento de que você deve um valor, uma compensação por aquele valor que você recebeu, tá? Existe na história uma discussão, principalmente a partir da Igreja Católica, antes que alguém fique ofendido, eu sou católico, tá? Sobre a justiça na Idade Média de se cobrar juros compostos. Voltando ao início da aula, quando vocês me falaram todos, cadê? Todos, aqui. Todos vocês me falaram, o segundo aumento é sobre o P1, não o P0. Todos vocês acreditam no modelo capitalista de produção. Vocês podem ser de um lado ou de outro, mas quando vocês me falaram isso, sem vocês perceberem, todos vocês me contaram esse fato, tá? Antes do modo capitalista de produção, na Idade Média, era considerado pecado cobrar juros sobre esse P1. Você só podia cobrar juros sobre o P0, porque P1 é um dinheiro que você não tem. É um dinheiro que você teria caso eu te pagasse. Portanto, isto aqui, que é cobrar juro composto, tá? Sobre o P1, sobre o P2, sobre o P3, era considerado como pecado da usura, um dos 7 pecados capitais. Então, tudo isso agora é resenha, tá? Eu estou contando uma historinha aí. E na lógica da igreja, na Idade Média, vamos lembrar, hoje existe o Banco do Vaticano, tá? Então, acabou essa conversa. Só se podia cobrar sobre o P0. E isso muda radicalmente o jeito de calcular. Por quê? Porque é sempre 20% de P0. Então, você só vai somando. Atualmente, chamamos esse juro de juro simples, tá? Então, um aumento de 20%, 2 aumentos dá 40%, 3 aumentos dá 60%, 4 aumentos dá 80% e assim por diante. Então, a título de curiosidade, o nome juros simples é porque você calcula sempre sobre o valor inicial, desprezando o conceito aqui de calcular sobre o valor anterior, tá? Ele é mais simples de calcular, porque é só você ir somando. Então, se você aplicou 5 aumentos de 20%, aumentou 100. 5 vezes 20, 100. Pura e simplesmente, toscão assim. Tá? E aí, na Idade Média, isso era o que eles consideravam a maneira justa de se cobrar juros. Porque, na verdade, quem emprestou dinheiro só tinha esse. Ele não tinha esse aqui. Aí tem uma série de contra-argumentos, vai e volta, que jogaram por terra essa ideia. Tá? A título de curiosidade também, juros simples hoje é utilizado para que a gente faça juro de mora. Deixa eu ver se eu tenho alguma fatura aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho alguma fatura aqui para mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena. Peraí. Não é para Professor, olhar só uma meus e-mails. curiosidade. Fala. Quando você desliga o computador e liga de novo, essas abas já mantêm ou você abre elas todos os dias? O quê? Essas Não, abas a maioria já infinitas. tem. A maioria já Nossa tem. Senhora. É que eu trabalho várias coisas. Eu sou meio polvo, velho. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Não. Ó, boleto. Deixa eu ver se esse boleto dá certo. Tá? Então, olha só. Tá? Tá vendo onde está escrito aqui? Ó? Eu abri o boleto. Vocês estão vendo esse boleto que eu tenho aqui? Sim. Tá? Tá vendo aqui, ó? Juros traço mora. Mora é de moratória, de atraso, de demora ao pagamento, de atraso pelo pagamento. Tá? Cobrar 1,53 ao dia. Tá? Se você pegar, tá vendo aqui, ó, o valor é 2.317,25. Deixa eu pegar aqui a calculadora. E cadê a calculadora? Tá? Não tô com a calculadora aqui, peraí. Deixa eu procurar. Ixi, não tô achando a minha calculadora.
Não. Tá? Não estou achando a calculadora. Professor, digita a calculadora ali que aparece. Onde? Onde o senhor clicou agora, aí tá vendo? Ah, tá aqui, tá aqui. Calculadora, ótimo. Tá? Se você pegar aqueles 2.317, 2.317 e 25, né? Tá? Dividir, multiplicar por 0,0, não, por 20. Espera aí, deixa eu ver se você é a multa. Por 2%, a multa é 2%, 0,02 ou 2.317 vezes 0,02, tá? Dá 46 isso. E dividir isso por 30, tá? Dá 1,53, tá? Mais ou menos, tá, gente? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando você põe um cálculo que eles chamam de juro de mora, tá? Você calcula juros simples dentro de um mês. Então, a multa pelo consumo é de 2%. Você calcula 2% disso e divide por 30. Então, se você atrasar um dia, você paga 1/30 disso. Depois 2/30, 3/30, sempre somando o mesmo valor. Supondo que é juro, que é o que eles chamam de juro simples. Então, dentro de um mês de atraso, de acordo com a legislação brasileira, esse juro de mora, dentro do primeiro mês de atraso, é cobrado a juros simples. Tá? Isso é Código de Defesa do Consumidor. Então, também tem gente que diz que juros simples não serve para nada. É mentira. No Brasil, de acordo com a legislação brasileira, dentro de um mês de atraso, o cálculo dos juros por atraso, tá, é feito a juros simples. Então, acho que isso é uma curiosidade legal de se contar de mundo real. No mundo real é assim. Tá? Então, a título de curiosidade aí, é porque as pessoas falam muito, deixa eu voltar para a minha tela agora, para vocês me verem no finalzinho da aula. Tá? Que as pessoas falam muito sobre... Cadê o... Cara, hoje tá esquisito. Tá. Hoje tá esquisito o dia. Tá, pronto. As pessoas falam muito que não serve para nada juros simples. É mentira, tá? Beleza? Não tem muitas aplicações, mas essa é uma aplicação que existe hoje e que está na legislação brasileira. Então, não é bem assim também, tá? Então, as pessoas tendem a simplificar muito. Só porque a conta matemática é esquisita, ou ela não é muito, coerente do ponto de vista lógico, quer dizer que não serve para nada. Ah, mas não concordo com a lei. Simples, vamos mudar a lei. Mas até onde a lei é essa, é assim que funciona a vida. Não tem muita discussão, tá? Gente, o que eu quero de vocês, tá? Eu vou pedir, não precisa fazer tudo, mas os exercícios de matemática financeira 2, tá? A gente está seguindo lá, são 20 exercícios, então é bastante coisa. E se tiver ânimo, já tenta fazer os exercícios da aula. A aula que vem, nós vamos fazer uma aula de mão na massa, tá? Fazer exercícios e tirar dúvidas. Beleza? Tá? E aí vai ser a matemática financeira 3, esse é o objetivo. Tá ok? E aí, gente, dúvidas finais? Não? Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês aí. Bom feriadão aí. Meio mico, mas bom feriadão. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem, prof. Bom final Até de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigado eu. Deixa eu terminar a reunião.